Graça e paz, minhas lindas, tudo bem? O tema que nós abordaremos hoje no nosso devocional fala exatamente sobre as nossas zonas de conforto. Amadas, eu acredito que todas nós já vivemos, nessa zona de conforto em algum momento da nossa vida. E talvez em algum momento da nossa vida a gente se viu em uma situação onde a gente precisava tomar uma decisão e aí a gente fica com a empolgação de algo novo, Ou com medo daquela situação nova. Hoje nós meditaremos na palavra do Senhor no livro de Ruth. Já tem alguns devocionais que nós estamos falando um pouquinho sobre Ruth, a gente já falou sobre Noemi, e hoje eu queria abordar com vocês um pouquinho sobre Orfa. Vocês lembram quem é Orfa? Orfa, ela é a cunhada de Ruth, Ela é nora de Noemi. E só para a gente se recordar do que diz a palavra do Senhor, quando o esposo de Noemi e os seus filhos, eles faleceram, Noemi decidiu voltar para Israel. Ela não queria mais ficar na terra de Moabe. E aí ela levou consigo as suas duas noras, Orfa e Ruth, certo? Só que aí, o que acontece, meninas? No meio do caminho, Noemi, ela se questiona se realmente era uma boa ideia, que Ruth e Orfa voltassem com ela, na verdade fosse com ela para Israel, Elas eram mulheres moabitas, E aí Noemi entende que ela não ia ter mais filhos para poder fazer com que Ruth ou que Orfa casasse com esses filhos, Ela já era idosa, já estava viúva, Então Noemi adverte elas falando: Ruth, Orfa, voltem para suas casas, Fiquem com seus pais, com as suas mães, assim vocês conseguirão ter um novo casamento, E aí, amadas, quando eu estava lendo isso na Bíblia, quando a gente vê a história no livro de Ruth, a gente vê que Orfa e Ruth, elas choram muito, mas Orfa, ela toma a decisão de não seguir Noemi, Ela amava muito a sua sogra, mas ela decide voltar para a casa dos seus pais, Ela precisou tomar essa decisão, Ela se sentiu dividida, sim, dividida como? Em voltar para a casa dela, ter aquela segurança familiar que ela já tinha, ou explorar aquele território novo, que era ir para Israel com Noemi, E quando a gente olha a decisão de Orfa, amadas, a gente vê que ela teve uma decisão assim racional, porque parando para pensar, se ela ficasse ali com os pais dela, ficasse em Moabe, seria o único jeito, a única forma dela poder casar de novo, dela ter uma nova família, Mas será que talvez nos anos seguintes Orfa talvez pudesse ter se perguntado como teria sido sua vida se ela tivesse seguido Noemi, como Ruth fez, E aí, amadas, o que eu queria trazer para os nossos dias é que Deus, frequentemente, Ele nos chama para nós deixarmos as nossas zonas de conforto para a gente servir Ele de alguma forma. Amadas, eu confesso para vocês que esse devocional mexeu muito comigo. Por quê? Porque eu recebi uma proposta, eu recebi um convite, vamos dizer assim, para ajudar mais na casa do Senhor. Mas, Ayla, humanamente falando, o que eu fiz? Eu me senti tímida. Eu me senti com falta de confiança nas minhas próprias habilidades e eu fiquei com medo do desconhecido
E isso me impediu até hoje de prosseguir com esse convite que eu recebi, amadas. E aí, quando eu ouvi esse devocional de hoje, sabe? Eu me peguei pensando, amadas, que nós precisamos decidir se nós vamos permitir que a nossa timidez, a nossa falta de confiança nas nossas habilidades, se o medo do desconhecido vai nos impedir de fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso caminho. Vocês entendem? Eu acredito que se você pensar em alguma coisa, né, no seu dia a dia, você também vai ver que às vezes, por medo, né, por não querer sair da sua zona de conforto, você às vezes não fez alguma coisa que o Senhor pediu para que você fizesse. E aí, amadas, eu gostaria de encorajá-las, assim como eu falo para mim em primeiro lugar, que o Senhor me encoraja, que quando, amadas, Deus nos guia a um novo território, nós podemos ter certeza de que há uma grande aventura na nossa frente. Mas, amadas, se nós não sairmos da nossa zona de conforto, se nós não enfrentarmos os nossos medos, a nossa timidez, né? Se a gente não enfrentar isso, amadas, pode ter certeza que talvez a gente perca as bênçãos de um novo ministério que o Senhor tem para nós, amados. E isso é tão sério, né? Que os dias estão passando, as coisas estão passando muito rápido. E às vezes a gente está aqui na nossa zona de conforto, né? Então, nesse dia, amadas, eu queria te encorajar para que nós para que nós possamos dar um passo adiante nesse dia e falar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. E aí, amadas, quando a gente se volta para a palavra, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, que nesse dia, minha linda, você possa escutar o chamado de Deus para a sua vida e que você possa dar um passo adiante em direção ao ministério que o Senhor tem para você. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Ah, Senhor, como o Senhor é lindo, Pai. Deus, o Senhor é tão lindo porque o Senhor nos chama com amor. E muitas das vezes que o Senhor nos chama com amor, Pai, a gente quer ficar quietinhas na nossa zona de conforto, Senhor. Mas ainda assim o Senhor vai nos moldando, o Senhor vai falando conosco, Pai. E eu te louvo, Deus, porque nesta manhã o Senhor falou conosco. Obrigada, Deus, por nos mostrar que a zona de conforto não é o melhor lugar para nós. Se às vezes o Senhor está nos chamando, Pai, nos ajude, Deus, a detectar o som da Tua voz, Pai, que nós possamos ver e caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, nós repreendemos toda timidez, nós repreendemos toda falta de confiança, nós repreendemos todo medo, Senhor. Nós lançamos isso fora da nossa vida e nós te pedimos, Senhor, nos dê, Pai, espírito de coragem, espírito de ousadia, espírito de poder, de amor, de moderação, para que nós possamos cumprir os teus propósitos aqui nessa terra, Senhor. Abençoa, Pai, a minha vida, o meu dia. Abençoa, Deus, a cada mulher que está comigo nessa oração. Abençoa seu dia, seus projetos, e que nós possamos mesmo, Pai, proclamar o Teu reino e proclamar a Tua verdade nessa terra, nesse dia, Senhor. Fica conosco, Papai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, minha linda, que você possa viver o extraordinário de Deus. Amém?